Como é que você hoje, um homem de 70 anos, olha para aquele homem de 34 que pintou o rosto com tinta de genipapo no Congresso Nacional em 87? Eu olho admirado e dizendo, nossa, aquele moço tinha muita coragem, porque o que tem na Constituição brasileira hoje é resultado daquele gesto, não nasceu de outro lugar. 4 de setembro de 1987, com as mãos empapadas de pasta de genipapo, Ailton Krenak surpreende os deputados pintando o rosto de preto na tribuna. Era para ser uma fala protocolar do representante da União das Nações Indígenas, mas o que a Assembleia Nacional Constituinte acabou ouvindo foi um pito colossal. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Um plenário em absoluto silêncio vê aquele jovem de terno branco fazer história ao cobrir lentamente o rosto com uma máscara negra, símbolo de luto na nação Krenak. Virou notícia no mundo inteiro como a mais eloquente denúncia contra o genocídio indígena no Brasil. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. 5 de abril de 2024, a Academia Brasileira de Letras empossa um novo imortal. Ailton Krenak assina o livro, recebe o colar das mãos de Fernanda Montenegro, mostra o diploma. E cita o poema Eu Sou 300, de Mário de Andrade, para fazer história novamente. Finalmente um indígena fala por todos os outros na casa de Machado de Assis. Então o Mário teria dito, eu sou 300. Olha que pretensão. Eu não sou mais do que um, mas eu posso invocar uns 300. Nesse caso, 305 povos. Uhul! Viva! 305 povos que nos últimos 30 anos do nosso país passaram a ter a disposição de dizer, estou aqui, sou Guarani, sou Chavante, sou Kayapó, sou Yanomami, sou Terena. Se já era uma das vozes mais respeitadas do mundo quando se fala em direitos dos povos originários, agora a rotina de homenagens, solenidades, exposições, palestras e debates exige dele dedicação integral. Mas Krenak parece gostar desse movimento, parece sempre à vontade quando há interlocução, seja para ouvir parentes que retribuem com a proteção dos espíritos, seja para cobrar dos brancos 5 séculos de silêncio imposto. Com a gentileza de sempre, encontrou brecha numa agenda impossível para conversar comigo numa tarde do seco inverno de Brasília, em que o sol do Planalto ora vinha, ora se escondia por trás das nuvens, banhando a gravação com jatos de luz e sombra. Marcelo, você está com algum blog? Algum canal que você mesmo criou? Eu vou montar o canal no YouTube, né? Sim. Segundo semestre. E a sua vai ser a primeira entrevista. Caramba! Caramba, digo eu. É a estreia de Desinquietos. Episódio de hoje, o Brasil segundo Ailton Krenak. Ailton, se você for buscar uma imagem, um momento, um episódio que seja o mais remoto da tua infância, qual viria à tua cabeça? Ele é sensorial. Ele vem da sensação de odor, cheiro. Eu tive a minha primeira infância experimentando o aroma das plantas, dos animais, do contexto em que eu cresci.
Até que aquele mundo foi invadido pelo diesel. As carretas grandes entrando para tirar a tora, as madeireiras, as serrarias. De uma hora para outra, a minha primeira infância foi invadida por serrarias. E óbvio, as serrarias precisam daquelas máquinas grandes para dragar as árvores, né? E eu me incomodava com o fedor da graxa e do diesel. E eu me perguntava, de onde veio essa peste? Porque eu sabia que aquilo não era natural. E essa questão do território, a chegada das serrarias e a disputa do dinheiro pelo território, atravessou a sua adolescência? Eu acho que atravessou minha vida toda, porque até hoje eu ainda tenho que espernear contra essa vocação grileira de terras. Na década de 50, 60, eu ainda estava com 10 para 12 anos, a empresa colonizadora do estado de Minas Gerais, chamada Rural Minas, a empresa do estado, grilou as terras indígenas e titulou para proprietários particulares. Nós demoramos 19 anos com uma ação aqui no STF para fazer de novo a revisão dos documentos. Não tem nada a ver com demarcar terra, nem nada com marco temporal, não. Tem a ver com o abuso de uma agência rural do estado de Minas Gerais, usurpando terras indígenas e distribuindo com colonos. Isso foi na minha infância, adolescência e juventude. Quer dizer, nunca parou. E hoje eu ainda tenho que escutar esses debates em Brasília sobre marco temporal, que me dá, assim, um desânimo. Em que momento que você se integrou, assim, organicamente ao movimento indígena como ação política mesmo? Olha, eu sou daquela geração de pessoas que acompanharam o gesto do Mário Juruna quando aquele chefe Chavante saiu da aldeia dele para testar a honestidade dos brancos, gravando o que eles falavam. Gravando, né, o gravador do Juruna. A minha geração se animou com esse gesto do Juruna e nós criamos o movimento indígena. Antes de nós não tinha isso, não. O fato de hoje a gente ter essa, digamos, representatividade em política pública no Brasil é porque isso começou no final da década de 70 com as pessoas que foram regimentadas por lideranças como o chefe Raoni, Mário Juruna, outras lideranças Chavante como Celestino Chavante e muitos outros. E a atual é essa representada pela articulação dos povos indígenas do Brasil, que tem estrutura em Brasília, que tem representação em ministério. Quer dizer, se a gente fosse olhar na perspectiva de organização, cresceu muito. Porque a gente começou e agora tem essa expressão no país inteiro. Desde o Rio Grande do Sul até em Roraima. Tem algum tipo de articulação do movimento indígena. Você foi ouvido naquele momento, interferiu diretamente na confecção da Constituição em relação aos direitos indígenas, mas depois você continuou falando e foi como se estivesse pregando no deserto. Hoje você é uma voz ouvida, as pessoas param para ouvir. O que mudou? Por que você hoje é ouvido? Passou décadas falando sem ser escutado. Eu podia, Marcelo, dizer que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Podia resumir com esse adágio, né? Mas, na verdade, eu acho que foi um esforço para educar a opinião pública. Educar. Insistir na mesma reclamação, até que essa reclamação alcance outras gerações. Hoje, eu acredito que eu sou ouvido pela juventude. Eu acho que eu sou ouvido por gente que tem a idade que o Ailton tinha quando pintou o rosto na Constituinte. Gente que nasceu depois da Constituinte. Esse é que é meu público. Menos de 40 anos, 30 e poucos anos. E é daí que sai planejadores, administradores, e é essa gente também que experimentou uma mudança muito grande no campo das identidades.
questão de gênero, questão étnica. Essas questões não existiam antes. Hoje, quando você olha ao seu redor, você vê que você está com uma outra configuração societária, digamos assim, social. A gente tem uma outra sociedade, com outra perspectiva. É por isso que eu sou ouvido. Eu acho que por aquela geração lá dos anos 70 e 80, eu decididamente não fui escutado. Quem está me ouvindo é esse pessoal que está circulando em volta da gente por aqui. Eles têm tudo menos de 40 anos, alguns têm 30. Você acha que os indígenas estão representados nos espaços de poder hoje no Brasil? Eu vi você com a Joênia Wapichana aqui, nós tem uma ministra, pela primeira vez um ministério indígena. Tem parlamentar. Parlamentares, né, a Célia Chacriabá. Como é que você avalia essa representatividade? É importante e é satisfatória ou não? Eu acho que ela atende muito mais a uma carência dos sistemas de representação global, porque hoje também você vai encontrar grandes corporações que põem uma mulher como CEO, ou que põem um negro como CEO, ou eventualmente põem um indígena como CEO da Gessilever, ou de uma dessas grandes empresas da área de TI. Eles põem aquela pessoa lá. E já existe até um termo para isso. Tokenismo. Tokenismo ou tokenização. Que é quando você pega alguém de um lugar totalmente excluído, eleva ele, um ou meia dúzia deles, a uma representação, e isso atende muito bem à ideia de mercado, porque todo mundo vai querer consumir o produto, porque agora tem uma identidade vinculada com o produto. E eu acho isso um oportunismo cínico do capitalismo. Então eu não celebro isso como ampliação da representatividade. Eu observo isso como uma maquinação dessa coisa do mundo da mercadoria. Fala mais da mercadoria do que a humanidade nesses termos. Mas isso também se refere aos espaços de poder no governo hoje? Em qualquer lugar, nas empresas. A tokenização existe no próprio governo, então? Nas empresas, no Estado. Aliás, a estrutura de governo hoje não é diferente de uma corporação empresarial, uma corporação, sei lá, financeira. É tudo igual. A fronteira entre estruturas de governo e mercado já foi diluída há muito tempo. Então a presença da Sônia Guajajara e da Joênia, você acha que é uma presença inócua? Assim, Claro que não. Né? Nem tanto ao mar. Porque senão eu vou jogar todo mundo no mesmo balde. Claro. Não é assim. A cada tempo, né, nós pleiteamos voz em diferentes lugares. Alguns desses lugares são relevantes, têm importância e mudam a realidade de muitas pessoas e até de comunidades. Os povos indígenas no Brasil precisam de muito mais do que lugar de representação dentro do Estado, dentro do governo brasileiro. Eles precisam de respeito aos seus modos próprios de organização. Porque senão você vai ter que aprender a falar português, você vai ter que se alfabetizar, você vai ter que fazer uma graduação, você vai ter que ter uma condição de disputar um cargo na administração pública para estar representando a sua diversidade de pensamento, a sua diversidade étnica, cultural. Muitas das questões políticas que são discutidas hoje estão ligadas à questão identitária, né? Mas tem uma crítica de parte da esquerda dizendo que às vezes se esquece da relação capital e trabalho e se adere a uma espécie de identitarismo neoliberal. E aí eu me lembro que o Chico Mendes falava que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Como é que você encara essa discussão? Olha, eu fui convidado para falar no centenário de Paulo Freire. Paulo Freire é um grande pensador, um grande mestre para o século XX, porque ele pensava um mundo onde tinha chão de fábrica, onde tinha o trabalhador e o mundo do trabalho.
E no século XXI, nós sabemos que a gente vive uma realidade líquida. Não existe separação entre chão de fábrica, escritório, o mundo dos executivos e o mundo daquilo que se chama de trabalhador. Esse trabalhador, ele está em rápida extinção, esse trabalhador. Esse que erigia do mundo do trabalho. Aquela ideia de você aprende fazendo tijolo, ergue a sua casa, quer dizer, uma pedagogia da terra. Como que você vai praticar isso no século XXI se a humanidade se descolou do corpo da terra de uma maneira tão irreparável que a vida está ficando artificial? Se você quiser continuar fazendo análise nos termos antigos, fique, mas ela vai ser muito pouco aplicada no século XXI, num tempo em que nós vivemos a dissolução de todos esses termos e que mesmo a direita, já que você tomou como referência a tal da esquerda, não acredita mais em nada, nem nela mesma. Então a gente não pode ficar brigando com fantasmas. Entendi. Você sabe o que a gente faz com fantasmas? Enterra. E como é que você, no espectro político, onde é que você se situa? Em lugar nenhum. Eu não acredito em macropolítica. Eu faço há muito tempo uma escolha de por onde eu quero dedicar o meu esforço para introduzir mudanças no mundo. E a macropolítica não faz isso. A macropolítica disputa entre uma legenda e outra quem é que vai tomar o poder. Esse papo, para mim, é um papo tão vencido, eu não tenho paciência com ele. Eu, na verdade, resumiria dizendo que eu estou interessado em cosmopolítica. Mas Esses partidos políticos, esse besterol político, esse beabá político, eu me lembro do Stanilau Ponte Preta, né? O FEBEAPA, o Festival de Besteira que assola o país, não é isso? Ele se reflete também nas relações internacionais. A gente não tem nenhuma liderança política no planeta hoje da estatura de Nelson Mandela. Nenhuma da estatura de um Chico Mendes, que você mencionou. O Chico Mendes falou isso porque o Chico Mendes foi formado pelo sindicalismo. E qual que é o lema do sindicato? É a luta de classe. Qual que é o lema de alguém que tem a formação do presidente Lula? Sim. Que é um sindicalista. O problema é que, se por um lado tem muita virtude nessa disposição de se colocar de dentro de um lugar social e disputar com outros lugares, ele não é muito diferente da questão identitária que você mencionou. Nós só estamos querendo que respeitem a diversidade étnica, cultural, de gênero, entendeu? Porque nós vivemos num planeta desigual, movido pelo racismo. Se a gente não tiver clareza sobre isso, a gente vai ficar apontando o dedo uns para os outros, dizendo: ah, eles são identitários, ah, eles ignoram a luta de classe. O que acontece é que o capitalismo está comendo o mundo e o corpo das pessoas virou combustível. O corpo das pessoas é combustível para o capitalismo queimar o planeta. Quem quiser discutir luta de classe, essas questões assim, pode aproveitar e discutir dentro de uma fornalha. Quando a gente esquentar mais 1,5 grau, as pessoas vão fritar nas calçadas. Aí a gente vai ver a classe de cada um. Então, fazer frente à voracidade do capitalismo hoje diz respeito à questão ambiental. Assim. Diz respeito à inteligência. Se a pessoa for inteligente, ele se opõe à lógica do capitalismo, que já virou uma espécie de capitaloceno, né? Porque eles já fundiram o propósito da economia planetária com o objetivo de transformar a vida em mercadoria. A vida. Então é a sua, a minha, não tem essa de direita e esquerda. Os caras da direita vão todos morrer de câncer. Mas aí o Brasil, diante do que você fala, ele está na centralidade da discussão sobre a nossa sobrevivência na Terra, em razão dos biomas, em razão da Amazônia. Mas o Congresso Nacional, que nos representa, tem no bojo dos seus projetos de lei uma série de projetos que estão sendo chamados de pacote da destruição. O que fazer diante disso?
Marcelo, a gente não pode se esquecer a origem desse Congresso, tá? E também não podemos nos esquecer que a configuração dessa república, que já até chamaram de Nova República, lá depois do Tancredo Neves, quando a gente saiu da última ditadura, ela nasceu de um conluio entre o capital privado e uma classe política corrupta, que deu graças a Deus do presidente ter morrido no hospital e o vice ter assumido o mandato dele, quando Tancredo morreu. Então nós temos uma república órfã, de propósito, assaltada por oportunistas, com uma legião de partidos que não tem rosto e que tem dono. São os partidos de bolso. Os partidos de bolso vai desde o PCdoB até o partido mais de outro dia. É Congresso ou a gente poderia chamar de quê? De uma alcateia? Mas são eles que decidem a nossa vida, né? A minha eles não decidem, não. Eu não entrego esse ouro. Porque eles foram coniventes com o golpe. Eles tiraram o corpo fora, houve uma tentativa de golpe, o golpe não foi bem sucedido, eles voltaram ao poder. São golpistas. Eu fico com dó de quem tenta governar o Brasil. Sim. Porque é uma tentativa diante de uma muralha de sabotagem, né? Existe uma força política muito grande nas mãos do agronegócio, né? Como é que você contrapõe isso aí? Não, eu acho que a força grande está na mão do capital. Ele é agronegócio agora porque a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é explorando o solo, a terra. Quando a terra estiver doente e não produzir mais nada, esses idiotas vão fazer o quê? Você, evidentemente, acompanhou muito de perto o que aconteceu no Rio Doce, né? As tragédias recentes. Eu vivo lá, né? Não tinha jeito de ficar de fora. Mariana, Brumadinho. Você vê relação entre o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Eu vejo no sentido do lugar de onde saiu o desastre. O desastre saiu da negligência das agências públicas, das agências de governo que deveriam fiscalizar, autorizar, licenciar. E a nossa querida colega, que é jornalista também, a Cristina Serra, escreveu um livro que eu acho que é fundamental, que é quando ela mostra como as agências que regulam a licença para a mineração foram negligentes com o desastre de Mariana, porque eles sabiam que aquela barragem ia romper. E a outra é a fúria capitalista, que ela não se importa se ela vai destruir um lugar, mas se tem alguma coisa que ela pode extrair dali, ela vai fundo, seja ouro, petróleo ou qualquer outra riqueza. Academia Brasileira de Letras, como é que você foi parar lá? Olha, eu não tinha nenhuma pretensão de alcançar esse lugar na Academia Brasileira de Letras, até que um dia, cuidando da minha vida, 3 dias isolado, sem esse negócio de noticiário daqui de fora, um amigo, eu saí lá da minha aldeia, na margem esquerda do Rio Doce, fui ao município, um amigo me cumprimentou, falou: parabéns, você viu que você é o candidato favorito da Academia Brasileira de Letras? Eu falei: o quê? Academia de quê? Academia Brasileira de Letras. Aí eu fiquei pensando, falei: Academia Brasileira de Letras, candidato favorito? Eu não me inscrevi. Como é que é isso? Não, tem uma nota no jornal O Globo dizendo que você é o candidato favorito. Eu falei: gente, um candidato tem que se candidatar, eu não me candidatei a nada, eu não sei disso. Passou 2 semanas, eu recebi um telefonema dizendo: ei, você precisa mandar uma carta, um e-mail formal para a ABL apresentando sua candidatura. Eu falei: eu estou sendo induzido a apresentar uma candidatura. Primeiro, alguém botou uma nota no jornal dizendo que eu era o candidato favorito. Ser candidato favorito pode ser um elogio, mas não significa que eu tenho a obrigação de me candidatar. Mas aí
todo o pessoal da literatura que eu conheço falaram, cara, é a oportunidade dos indígenas terem um representante, da literatura indígena ter um representante no lugar mais elevado da questão da literatura, Casa de Machado de Assis, toda aquela história sobre a BL, que tem gente que faz um verdadeiro culto. Eu olhei e falei, gente, então a Academia Brasileira de Letras tem tanta relevância assim? Deixa eu ver quem é que está lá. Enquanto isso, eu encaminhei um e-mail, não deixo de dizer que muito convocado por pessoas que já estavam lá dentro, tipo assim, vem para cá. O e-mail foi acolhido, eu fui admitido na academia com a maioria quase que absoluta dos votos, mas no meio do caminho tinha uma pedra. Como diz o poeta Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho. Eu que imaginava que não tinha nenhum indígena interessado na Academia Brasileira de Letras e nem me achava o candidato favorito, me surpreendi com uma declaração de um escritor indígena muito próspero, que tem mais de 50 títulos de livros com a temática indígena, reclamando que o direito da academia, o direito a ocupar aquela vaga na academia, tinha precedência para ele. O Daniel, né? Munduruku. Aí eu falei, mas espera aí, ele é mais novo do que eu. E no costume indígena, você dá a precedência para o mais velho, mesmo que ele seja um ano só mais velho que você. A ética desse rapaz não é exatamente a que me inspira. Eu vou manter a minha candidatura e se ele quiser concorrer comigo, ele que se inscreva. Ele se inscreveu. E a pedra no caminho foi demovida, eu ocupo uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e estou levando junto comigo todo mundo, inclusive os descontentes. O seu discurso de posse causou uma certa surpresa por não ser um discurso escrito. O que você comunicou com aquele discurso de improviso e oral numa casa em que as pessoas estão lá porque escrevem? Nem todos. Alguns estão lá porque foram presidente da República. Lá tem duas personalidades da vida política brasileira, um ex-presidente José Sarney e um ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sim. Então, também escreviam, mas não são vultos da literatura. Eles não são Guimarães Rosa, eles não são Lígia Fagundes Telles, eles não são Conceição Evaristo. E a gente podia dizer que a Academia Brasileira de Letras ela se abriu para uma perspectiva muito ampla que vai para além dessa coisa da literatura no sentido estrito. Ela se abriu para as artes, é por isso que a Fernanda Montenegro está lá, que o Gilberto Gil está lá. Nós temos também uma valorização dos contadores de histórias, dos narradores. E eu me insiro nessa condição, eu sou um contador de histórias. Eu não me sinto nem um pouco devedor de nenhuma outra prática que guarda a memória, transmite conhecimento e atualiza processos culturais. E eu disse, todo escritor, todo grande escritor, só pôde escrever uma história porque alguém contou ela antes. E deve ter contado ela antes milhares de vezes. Você acha que Guimarães Rosa sentou e pariu Grande Sertão Veredas sem ninguém? Ou ele andou atrás de Manuel de Barros, montado em mula, lá no Mato Grosso do Sul, aprendendo
sobre onça, vaqueiros, pantaneiros, buriti, cerrado. E depois andou atrás de muita gente também para aprender a escrever Meu Tio e Auareté, onde ele introduz fricção linguística da oralidade de um personagem que é gente e é onça. Meu Tio e Auareté é uma aula de tradição oral. O que o personagem fala é uma língua de onça. Então, assim, eu não vou nem ter a vaidade de dizer que eu estou levando língua de onça para a academia. Mas o Guimarães Rosa já fez isso e todo mundo adora ele. Então eu estou em casa, não tenho problema com isso, Marcelo. E você conseguiu chamar atenção para essa questão da oralidade também como contraponto a uma espécie de bolsonarização do discurso, quando as palavras e os significados acabam corrompidos como instrumento da ação política. Por exemplo, você pega a expressão direitos humanos, que é uma conquista da civilização, de repente o bolsonarismo transformou numa turma que defende bandidos. Democracia, por exemplo, a democracia foi apropriada de uma maneira tão cretina que eu evito usar a expressão dentro de uma fala, para não cair no mesmo lugar comum, para não cair na fossa, como dizia Vinícius de Moraes. Mas você não acha que você veio para colocar as coisas no seu devido lugar, quer dizer, devolver a significação das palavras, utilizando o recurso da oralidade? Você não passou a ser um defensor do significado da língua portuguesa? Olha, Marcelo, eu sempre me considerei um sujeito coletivo. Então, um sujeito coletivo, ele não pode reivindicar a autoria de nada. Um sujeito coletivo, até quando ele publica, ele evita exaltar a autoria, porque ele sabe que ele é um transmissor. Ele está ouvindo, interpretando, lendo o mundo, traduzindo o mundo. Eu não tenho a pretensão de ficar assim como um avatar, defensor da oralidade. Eu sou um dos milhares de narradores que estão vivos, mas que muitos deles não são escutados, não são ouvidos. A oralidade, ela é o veículo das línguas maternas que subsiste à colonização, ao glotocídio. E já que nós estamos falando de palavras complicadas, que perdem o sentido e que outras criam novos sentidos, o que os povos indígenas sofreram historicamente no continente americano é uma coisa chamada glotocídio, que é quando você deixa o corpo vivo, mas acaba com a memória linguística. E eu estou reivindicando as línguas nativas. Eu vou levar junto comigo para a Academia Brasileira de Letras uma plataforma onde qualquer menino de uma aldeia, em qualquer lugar do Brasil, vai poder fazer uma postagem na língua materna de um canto, uma história, uma frase, um fragmento, um texto, alguma coisa de uma língua que podia ser considerada em desaparecimento. Acabou esse papo de língua em desaparecimento. A gente conseguiu já mudar a perspectiva das pessoas que só são uma família, 15, 20 pessoas que falam uma língua isolada aqui no universo das línguas nativas. Ele deixou de se ver como ameaçado e passou a se ver como um protagonista de uma luta que vale a pena, que é manter a memória do seu povo viva, através da língua. Para a gente terminar, Ailton, o que Ailton Krenak gostaria de deixar para a posteridade? Uma diversidade de pensamento, de modos de viver que fosse reflexo da biodiversidade do planeta. Muito obrigado. Marcelo, valeu. Obrigado. Tem uma pessoa ali, como é que chama? Mobilizada para falar com a gente que acabou o tempo. Tá certo. Eu sou Leão de Chácara. Acabou. De Chácara. Não, tá ótimo. Não, eu te agradeço. Você não viu, ela devia ter ficado do lado de cá. Ah, eu não vi. Porque ela ficou ali. Dizendo que acabou. Ela ficou ali o tempo inteiro me serrando. Desculpa. Quando você fazia programa de estúdio, que o cara do estúdio ficava te falando, a fita acabou, a bateria acabou.